Paz do Senhor, meus queridos, bom dia! Mais uma vez aqui na presença do Senhor, mais uma vez na nossa jornada de sabedoria. Estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor e também para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Nós estamos na nossa jornada de sabedoria. Bom dia para você que já acordou com muita alegria. Bom dia para você que já está trabalhando, para você que não emendou o feriado. Bom dia para você que está na beira de um tanque, como eu por várias vezes já assisti live ali no meu tanque, trabalhando. Bom dia, missionária Rita, minha amiga. Bom dia a todos vocês que já entraram aqui. A paz do Senhor para todos vocês. Mas eu quero dar um bom dia para você que está aí deitado, desanimado. Gente, mas irmã Valéria, você está falando isso sempre, porque quando eu comecei esse projeto, quando Deus me deu esse projeto, Ele disse que eu ia falar para muita gente que estava animado, que estava feliz, mas que essa palavra também ia alcançar pessoas que estavam prostrados. Ai, você já teve assim? Já. E não tenho vergonha de dizer. Tiveram dias que eu estava triste, chateada, não querendo levantar da cama. Sim, eu fico triste, tem momentos de tristeza. Eu não sou uma pessoa triste, mas eu passo por momentos de aflição e de tristeza. E já tiveram vezes que eu estava deitada, chateada, e eu ouvi uma palavra de Deus e aquilo me dava um ânimo. Então, por isso que eu tenho até tentado moderar minha voz aqui, que eu falo alto, né? Mas eu tenho tentado falar um pouco mais baixo para também atingir você. Você que não quer ver a luz do sol, você que quer estar num quarto escuro, você que quer estar... E no fundo a gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar sozinha, isolado. Isso não é bom. Hoje Jesus trouxe essa palavra para você. Levanta desta cama, menina. Levanta desta cama, homem. Levanta desta cama, rapaz, moça, adolescente. Isso não é escuridão, não é o que Deus tem para você. Deus quer que você reaja. Deus está te convidando nesta manhã. Ah, mas nós já vamos começar o Provérbios falando da mulher. Então essa live é para mulher. Não, essa live é para você que parou aqui. Se chegou até você, porque Deus tem uma palavra para você. Essa live não é feminina, não é feminista. É uma live feita por uma mulher com convidadas, né? Com mulheres aqui convidadas por Deus. Mas essa live é para criança, para jovem, para adolescente, para adulto, para senhores. Então é para você. Então eu quero também te falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que vai chegar você, porque ela vai estar salva. E se você estiver vendo depois, você está vendo pelo nosso canal no YouTube. Então, seja que momento chegar para você, seja abençoado. Não é sobre mim, não é sobre a minha convidada, que hoje será a Kátia. Não. É sobre o poder transformador da palavra do Senhor. E eu quero fazer uma oração por você. E se você puder, já em sequência, abra a sua Bíblia. Se você não puder, não tem problema. Você fique meditando aí no Espírito, que com certeza Deus vai falar com você. Amado e bendito Deus, louvamos e glorificamos o Teu nome. Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, que nós estamos tendo de ouvir a Tua palavra, de poder falar contigo e também de sermos ministrados pelo Senhor. Meu Pai, muito obrigada pela vida de cada pessoa que está vendo essa live agora, seja ao vivo, seja gravado, mas eu sempre digo e falo com convicção que quando chegar essa palavra até a pessoa que está assistindo, chegará também a bênção do Senhor, porque o nosso propósito aqui é levar a Tua palavra, o nosso propósito aqui é agregar valor na vida das pessoas, valor esse que ninguém tira, que ninguém rouba, porque é um valor da Tua palavra, é o valor da Tua presença. Senhor, que possamos, ó Pai, meditar na Tua palavra e que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender nesta manhã. Senhor, muito obrigada por cada vida. Também quero Te louvar no dia de hoje pela vida da Kátia, que vai estar ministrando. Eu tenho certeza que o Senhor já colocou a palavra no coração da Tua filha e, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor dê a ela, meu Pai, a ousadia do Teu Espírito Santo para falar aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos nesta manhã. Também eu quero Te pedir, Senhor, que o nosso coração
seja a terra fértil, que essa sementinha possa cair aqui, germinar e frutificar para a glória do Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Se você concorda em fé comigo, diga amém. Eu te amo, Jesus. Ah, Jesus, eu te amo. Muito obrigada por esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Kátia, manda para mim aqui o convite. Eu já vou aceitar e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Meus queridos, Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente fala as coisas e não entende, e depois a gente recebe um comentário, depois a gente recebe um feedback falando que Deus falou, e assim a gente fica maravilhado, sabe? Eu fico maravilhada porque é o Senhor que está conosco. Deus é o dono desse projeto das nossas vidas. Ele é o soberano e Ele é o maravilhoso, é o nosso Deus forte, é o que nos conhece, é o nosso conselheiro, e Ele vai estar aqui também. Kátia, eu já aceitei, não apareceu. Gente, todo dia, quase todos os dias está dando esse probleminha, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar fazendo para a glória do Senhor. A gente é servo de Deus. Olha, eu estou aqui chamando a Kátia e não está dando, gente, só Jesus. Mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. Pois é, Kátia, eu estou aceitando, mas isso está dando quase todos os dias. Não, vamos ter que fazer o seguinte, Kátia, você cancela aí. Eu vou cancelar. Aí está falando que você não pode participar, Kátia. Ontem entrou direitinho. Ontem entrou direitinho. Aí. A paz do Senhor, minha querida. Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Tá bom. Isso. Gente, fala para mim aí, como é que vocês estão? Estão vendo tudo? Tá dando direitinho? Porque eu não sei. Às vezes aparece para um, não aparece para outro. Você tá me vendo, Kátia, direitinho? Tudo certinho. Então tá bom. Aí depois vocês vão falando comigo aí, tá? Como é que tá? Kátia, deixa aqui. Vou só fechar. Bom dia, minha linda. Prazer ter você conosco. É uma alegria muito grande você aqui, mais uma vez. Mais uma vez, por quê? Porque você já tem uma live, eu vou falar, mas aqui na Jornada de Sabedoria, né, o Senhor tem me dado a cada manhã uma pessoa diferente, e já me perguntaram como que eu escolho essas pessoas. Na verdade, gente, eu sou apenas uma ouvinte do Espírito Santo. Quem escolhe é o Senhor. Quem direciona é o Senhor. E é uma alegria poder ter realmente pessoas amigas aqui que Deus tem trazido. A Kátia é uma amiga assim, a gente se conhece há muito tempo, é uma amiga muito querida, é uma pessoa que eu posso testificar. Eu falo, Kátia, eu sempre falo aqui, nós já tivemos, engraçado que semana passada foram só pastoras e dirigentes de congregação, esposas de pastor. E não foi eu que escolhi, não foi, eu vou fazer isso, não. Essa semana tem sido só pessoas que não têm títulos ministeriais, mas não têm o hábito de ficar pregando na igreja, mas são servas de Deus também, que eu falo assim, poxa, são servas. E eu acho que é o maior título, é o título que a gente não pode perder, que é o de ser serva do Senhor, de estar pronta para servir aonde o Senhor mandar, aonde o Senhor levar. E eu vou te falar uma coisa, com respeito a todas as pastoras, inclusive eu que fiz a administração semana passada, sou esposa de pastor, não ficou devendo nada para ninguém, eu tenho certeza que hoje também não, porque na verdade não foi o título que teve aqui, foi o compromisso
foram pessoas compromissadas com a palavra de Deus, foram pessoas que dão testemunho, sabe? Então eu acho isso que foi bacana, e eu glorifico o nome do Senhor. Então, nessa rápida apresentação, eu quero dizer que o maior título da Kátia é esse, serva do Senhor. Mas ela é mãe da Sofia, ela é esposa da evangelista Janderson também, que eu acho assim, são títulos que são coisas que a gente carrega com prazer, de ter uma família feliz, né? De ter uma família de pessoas que estão ali servindo a Deus, lutando para servir ao Senhor, estão aí na caminhada. A Kátia é advogada, embora ela não fique gritando isso aos quatro ventos, mas é uma doutora, né? Doutora Kátia, é a conselheira tutelar, e assim, foi reeleita muito bem, porque a experiência que faz a diferença, né? Não foi a primeira vez. É uma pessoa que busca realmente não só o direito da criança e do adolescente, é uma pessoa que quem conhece assim de pertinho vê que ela fica indignada quando falta um pouquinho com respeito com qualquer pessoa. Ela é uma pessoa que busca o respeito pelo ser humano, ela valoriza o ser humano. E é uma pessoa assim, aquela pessoa que dá vontade de você ficar perto, porque sempre tem uma boa risada, sempre tem uma boa gargalhada. É sempre muito bom. Então, Kátia, eu estou muito feliz de ter você conosco. Seja muito bem-vinda mais uma vez, porque a Kátia, gente, já tem uma live salva no nosso canal no YouTube. Lá onde eu expliquei para vocês, tem que ir lá onde está escrito ao vivo, senão você não consegue ver. Foi uma das lives que tiveram mais visualizações, e é isso aí. Mas não perde a essência da humildade, apesar desses títulos aí. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Um dia abençoado para nós. Começar o dia na presença do Senhor não tem melhor forma, né, de nós começarmos. Sou muito grata a Deus pela vida da Valéria, uma amiga de longas datas, sempre juntinho, né, nos projetos, sempre abençoando a nossa vida, a nossa família. Isso é uma bênção para a nossa vida e para tantas outras pessoas. Que Deus continue te abençoando e que a sua colheita seja próspera, porque as sementes que você tem espalhado aí pelo caminho irão florescer e trazer aí frutos lindos. Eu quero, né, dar um bom dia especial para as minhas queridas que estão aí. Aninha, Juliana trabalha comigo no Conselho Estelar, também está aí. A Thalita, linda, e tantos outros que foram entrando, que vai subindo, a gente não vai vendo, né? Não dá conta aqui. Mas estou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nesse momento, para que nós possamos juntos aprender da palavra de Deus, né? O meu desejo hoje é isso. Deus já falou muito ao meu coração, preparando, né? Eu brinco que o livro de Provérbios parece aquela conversa que a gente tem com a avó, quando a avó senta para poder conversar com a gente, aconselhar e puxar a orelha e ensinar. Eu vejo muito isso no livro de Provérbios, né? E esse Provérbios 14, então, foram altos puxões de orelha. E primeiro coração, né, a receber aí é o meu. Então, a primeira apanhar sou eu. E vai ser muito bom a gente dividir esses momentos aqui, né? A Valéria fala que eu sempre falo, se tem um título que muito me agrada, é o de serva, né? Quando a gente entende que nosso lugar como servo, nosso lugar como filho, nenhum outro título para a gente faz diferença, porque como filho sempre há lugar ao lado do Pai, e como servos na obra do Senhor sempre há um lugar para a gente trabalhar. Quem quer estar trabalhando, servindo na obra de Deus, sempre há um lugar especial para nós trabalharmos para o Senhor, né? Quando é essa a nossa motivação. E aqui nesse mundo, o título terreno nenhum me encanta mais que ser mãe, né? Eu sempre falo isso. Ser mãe da Sofia é uma dádiva. Eu sou muito grata a Deus pela vida da minha filha, pelo meu marido, a família linda que Deus tem me dado, que fazem parte do meu ministério, tanto terreno quanto celestial, junto comigo, né? Sempre me apoiando. E é uma bênção ter uma família ao meu lado. Fico muito feliz e grata a Deus por isso. Amém. Gente, na verdade, ela é que é bênção. Não tem nenhuma vez que eu falo com a Kátia, Deus me deu isso, eu vou fazer. Ela, tô dentro. Ela não quer saber como é que é, onde vai ser. Tô dentro. Conta comigo. Essa pessoa proativa, essa pessoa que não rejeita.
E é uma pessoa que valoriza o trabalho da gente, sabe? Eu acho isso muito bacana. Eu falo, Kátia, que mulher não compete com mulher. Mulher ajuda outra mulher, né? E é isso que você tem feito no meu ministério, nesses projetos. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu estou feliz também porque já tem amiga sua começando a me seguir aqui. Isso é bacana, muito obrigada. Você que quiser nos seguir. E agora, gente, vai lá na setinha e você vai conhecer um pouquinho melhor quem é a Kátia. Pois bem, meus queridos, agora eu não vou interromper, porque nós vamos. A gente está como se fosse um culto. A gente vai. Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou. Alice, depois você escreve aí para mim, tá, meu bem? O provérbio. O Kátia, é uma auxiliar, é uma assistente que Deus me deu desde o primeiro dia. A Alice não tem perdido. E agora ela já escreve provérbios, antes de eu pedir, ela já escreve aí qual provérbio, não faltou uma, e só tem 9 anos, Kátia. Eu falo que imagina a potência dessa menina nas mãos do Senhor, né? Quando ela tiver moça, formada, porque ela está buscando a sabedoria. E às vezes a gente fala numa linguagem, ela escreve assim, ó, eu entendi tudo, eu faço isso, ela participa. E quando a gente consegue atingir o coração de uma criança, você sabe disso, né? Quando a gente consegue atingir o coração de uma criança, eu tenho certeza que a gente conseguiu muito, porque são ensinamentos que não vão esquecer. A Kátia, né, foi criança na casa do Senhor, já trabalhou com criança, e ela sabe o valor realmente que tem uma criança. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler todo o provérbio 14 e já passo para a Kátia. Então, gente, quem for entrando aí que vocês conhecem, vão dando bem-vindos. Se alguém perguntar alguma coisa, vocês respondem. Vocês vão ser os nossos cooperadores, porque agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Outra coisa que eu quero dizer que é engraçado que quando eu chamei a Kátia, quando a gente fez a agenda, a gente nem sabia qual provérbio que seria. E eu vi que foi encaixando. Kátia, Deus é lindo. Deus é lindo. Você não escolheu, Deus pôs na agenda dele. E eu fiquei assim, maravilhada de ver como que Deus faz. Então, hoje nós vamos meditar em Provérbios 14, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme o Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio perservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. O 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos restos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza
ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos sábios só encaminha para a pobreza. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. Desculpa, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Fique à vontade, minha amada. Vamos começar com uma oração? Sim. Senhor Deus Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por começarmos esse dia aprendendo, meditando mais a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigada pela vida da Valéria, por esse projeto que iniciou no seu coração e tem florescido no coração dela. Amigo Espírito Santo, nós te convidamos, venha juntamente conosco nesse momento abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos aprender mais de Deus nessa manhã. Senhor, eu te peço que não seja de mim mesmo, mas que seja aquilo que o Senhor colocou em meu coração e que essas palavras, ó Deus, possam gerar frutos em nós. Molda-nos, ó Deus, e muda-nos a cada dia para que nós possamos ser mais parecidos contigo, ó Pai. Esse é o pedido dos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Fique à vontade, querida. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos que entraram aí depois. Gente, eu sou péssima para dar conta de ler quem está entrando, comentário, então vocês já me perdoem, já quero dar bom dia e paz do Senhor para todo mundo, para não ficar ninguém sem ser cumprimentado aqui. Esse Provérbios, né, esse capítulo de Provérbios 14, é muito rico. Esse primeiro versículo já daria uma pregação aqui para a gente ficar uma hora conversando, porque é muito lindo, né? Esse primeiro versículo aí. Eu separei alguns versículos para a gente fazer uma leitura, uma meditação bem expositiva deles, né? E aí eu usei em alguns momentos a Bíblia Viva, em outros momentos a NTLH, que eu acho a leitura mais simples, né? Para nós trazermos aqui. Para ali ser bem alcançado e nós também, porque claro que muitas vezes a gente precisa pedir o Espírito Santo para vir, né, abrir a nossa mente, nosso entendimento. Então eu acho que essas versões são ferramentas aí para nos ajudarem, né, a aprender mais a palavra de Deus. Então vamos lá, 14:1, na Bíblia Viva fala pra gente assim, ó: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo sozinha destrói a vida de sua família. Aí já traz a nossa primeira responsabilidade. Que tipo de mulher nós temos sido? A mulher sábia, que edifica o seu lar, ou a mulher sem juízo, a mulher tola, que sozinha destrói a vida da sua família? É uma responsabilidade muito grande. A palavra de Deus
coloca sobre os nossos ombros, enquanto mulher, essa responsabilidade. E aí eu fiz alguns apontamentos aqui com relação à mulher sábia, né? Provérbios traz muito sobre a mulher virtuosa, sobre a mulher sábia. E aí eu coloquei o seguinte: quem é essa mulher sábia? Aquela que com suas virtudes constrói o seu lar. Mantém a sua casa funcionando, pois o seu exemplo é Cristo. A base da sua casa é Cristo, a rocha está firmada em Cristo. É uma pessoa útil, necessária, importante, essencial, indispensável para o bom funcionamento da sua família. Quando a gente entende a nossa obrigação de sermos sábios, a gente entende que a gente é a mulher ajudadora, a gente é a mulher que está ao lado do marido, a gente não é a mulher que quer estar acima do marido e também não é a mulher que se sente subjugada, né? Com baixa autoestima, que se deixa passar por situações que não do lugar, né? Da costela, né? De onde foi formada. Nós somos adjuntoras, somos ajudadoras. Sabe seu lugar ao lado do seu marido, é prudente, é elogiada, pois as suas virtudes são perceptíveis. E ela não alcança só a sua casa, ela alcança além dos seus devido a essas virtudes que o Espírito Santo deu a ela e ela sabe bem como usar para construir e não para destruir. Já o oposto da mulher sábia é a mulher tola. Ela sozinha é responsável pela ruína da sua família. Faz com que o seu lar não seja um refúgio de paz e alegria. É com muito pesar que muitas das vezes a gente ouve, né? Filhos, maridos falando que dentro de casa não é um lugar onde quer estar, porque não é um lugar de refúgio, não é um lugar de paz. A mulher sábia consegue fazer com que a sua família queira estar em casa. Hoje em dia a gente ainda brinca, né? Com os afazeres todos que a gente tem no dia a dia. Como eu tenho vontade de estar em casa? Às vezes o pessoal fala, é feriado, é sábado, eu não sei o que. Eu falo, gente, eu tô com tanta vontade de ficar em casa, que é tanta coisa no dia a dia, que eu tô escondendo em casa. E quando a nossa casa é um lugar de paz, né? Tem um hino da Eichla que eu gosto muito, a gente cantou na entrada das chaves do nosso casamento, que fala, faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria, faça do meu coração, tua casa todo dia. Essa tem que ser a nossa oração enquanto mulher sábia. Que a nossa casa seja um lugar onde a gente tenha prazer em estar. E a mulher tola não consegue fazer isso na casa dela. A casa dela é o lugar onde o marido e os filhos, quando entram, têm vontade de sair. Porque o marido chega em casa cansado do serviço e a mulher começa a despejar as reclamações do dia na cabeça do marido. O filho chega em casa e a mulher provoca a ira no filho, né? É aquela pessoa que não tem uma palavra abençoadora, destruindo a sua família. Tá ruim no microfone, Ana? Tá ruim pra todo mundo? Tá ruim, Valéria? Tá chiando? Deixa eu tirar o fone, então. Às vezes é o fone. Tá melhor agora? Melhorou? Tá. Tava com fone para ouvir vocês melhor. Depois vocês vão falando aí, tá? E aí, quando a mulher encontra o lugar dela como sábia, ela sabe como transformar a casa dela num lugar de paz, num refúgio, não só para os de casa, como para as outras pessoas, né? Imaginem só como é que eu vou alcançar meu vizinho, como é que eu vou alcançar os amigos, se eu passo dia e noite gritando, fazendo escândalo dentro da minha casa, usando palavras que são inadequadas, usando palavras de maldição. Eu não posso, a minha casa precisa ser um refúgio, não só para mim, como também para os outros. A mulher tola é aquela que coloca a sua vida e as suas necessidades em lugar de destaque. E não importa em sacrificar o seu casamento e os seus filhos para alcançar esse objetivo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? Que várias pessoas usam, falando que nenhum sucesso vale o fracasso da nossa família. Seja ele o sucesso financeiro, seja ele o sucesso profissional, nenhum sucesso pode ser maior que a nossa família. A gente não pode, de forma alguma, abaixar o volume. Deixa eu abaixar então. Tá bom agora? Ficou melhor? Nenhum sucesso pode ser maior, pode valer a pena o fracasso da nossa família, o fracasso da nossa casa.
seja o nosso sucesso profissional, seja uma estabilidade financeira. Eu sempre falo, né, que o nosso maior patrimônio é a nossa família. E se qualquer outra coisa custa o nosso casamento, custa os nossos filhos, é caro demais para a gente poder pagar esse preço. Então a gente não pode. Nosso investimento maior tem que ser sempre a nossa casa, a nossa família. A mais alta posição que a mulher sábia quer é a posição de dignidade ao lado do seu marido, dos seus filhos, como esposa e como mãe. O nosso primeiro ministério tem que ser a nossa casa. Nós, como mulheres cristãs, entendemos, né, que não tem nada nesse mundo que seja melhor do que nós termos aí a nossa família, nós termos os nossos filhos criados, né, no caminho do Senhor. E esse é o maior sucesso que nós precisamos buscar. E aí, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala para a gente assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. E se você já se identificou, né? Claro que em alguns momentos a gente precisa mesmo pedir a Deus graça, porque a gente erra, às vezes até tentando acertar, né? Mas se a gente começa a ver, né, nesse momento que os nossos erros estão maiores que o nosso acerto, o Senhor é a fonte da sabedoria. Nós podemos buscar em Deus para que nós possamos alcançar a sabedoria do alto e a nossa casa ser transformada, né? E a nossa vida, primeiro em nós, a começar em nós, né? A mudança, que nós sejamos transformados pelo amor de Deus, pela graça do Senhor. Provérbios 14, 2, versão da Bíblia Viva, fala: a pessoa que vive praticando justiça prova que teme ao Senhor, mas quem vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. E aí, a pessoa que teme ao Senhor, a gente volta lá em Provérbios 9, 10, que fala o quê? O temor ao Senhor é a chave da sabedoria. Então, a mulher que teme, a pessoa, né, que teme ao Senhor, tô falando mais mulher aqui, porque a gente está, nesse momento falando com relação ao versículo 1, mas de um modo geral, né? Tem o Jonas, tem o Adair, a gente tem que falar de todos de um modo geral. E aí, se nós queremos encontrar a sabedoria, nós precisamos praticar a justiça. Como? Até mesmo nas pequenas ações do dia a dia. A Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Um dia eu recebi essa palavra porque eu estava muito brava, é o que a Valéria falou. Quando eu vejo injustiça, eu fico inflamada, fico muito brava. E aí eu falei com uma pessoa assim, não, mas eu não dou conta disso, porque eu sou muito justa. Tem um negócio que eu gosto é de ser muito justa. Ela, com toda tranquilidade, falou para mim assim, a Bíblia fala pra gente que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então você acalma aí seu coração e vai buscar a justiça em Deus. E aí eu aprendi que a gente tem que buscar no dia a dia, nas mínimas coisas, a justiça de Deus, né? E não só a nossa justiça. Porque às vezes a gente acredita que aquilo é o justo, que aquilo é o correto, mas não é a justiça de Deus, né? Ou não é a justiça para aquele momento, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então nós precisamos, né? Diante de uma situação de injustiça, nós precisamos sim buscar o correto, precisamos buscar o justo, porque é isso que Deus requer de nós. Provérbios 14, 3, versão NTLH. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Sua palavra tem poder. Você, como uma pessoa sábia, tem usado com sabedoria as suas palavras? Nossa palavra tem poder de abençoar, nossa palavra tem poder de amaldiçoar. Como você tem usado as suas palavras? Como eu tenho usado as minhas palavras? Eu acho muito bonito, né? As pessoas que ainda têm hábito de tomar bênção do pai e da mãe. Eu acho muito bonitinho que... Na minha casa a gente não tinha esse hábito. Tinha com os meus avós, a minha mãe não trouxe isso para nós, mas na casa do Janderson, os meus sogros sempre fizeram questão. A gente... entrando e saindo era automático. E aí a Sofia desenvolveu esse hábito. Então, todos os dias a Sofia toma bênção na hora de dormir. Imagina o quanto que é lindo a gente abençoar os nossos filhos, porque às vezes na correria do dia a dia isso passa despercebido, né?
E aí nós, incentivando esse hábito nos nossos filhos, nós estamos proferindo palavras de bênção todos os dias, e isso é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, a forma como a gente fala com os nossos filhos, porque às vezes eu brinco sempre, né, que a gente é um copo que vai enchendo ao longo do dia, e quando o copo já está cheio, só uma gota faz aquele copo entornar, não precisa de muito, né? E às vezes a gente, naquele momento do copo cheio, fala alguma coisa, uma palavra de maldição com os nossos filhos. Já está tão difícil a gente abençoar, imagina se a gente ainda vai amaldiçoar os nossos filhos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala com as pessoas de um modo geral, né? Porque às vezes a gente palavras do dia a dia, né? Como, por exemplo, chamar uma pessoa de desgraçado, né? Olha isso. Olha o poder que a nossa palavra tem. Eu acho muito bonitinho a minha mãe, quando vai no mercado, né? Finaliza a compra, fala com a pessoa, Deus abençoe seu dia. E aí, é tão engraçado que as pessoas estão tão acostumadas, principalmente quem lida com trabalho de atendimento ao público, está tão acostumada, né? As pessoas no dia a dia serem maltratadas, né? Que a pessoa para e fala, oi, o quê? Aí minha mãe vai e repete, Deus abençoe o seu dia. Aí a pessoa, muito obrigada, amém, e tal, porque não está acostumada. Olha que bonito, né? Às vezes a pessoa está ali no dia a dia com tanta coisa que aquela palavra ali, aquela bênção sobre a vida dela faz a diferença. Que nós possamos ser abençoadores das pessoas no dia a dia, né? O obrigada, né? Ser grato. Hoje em dia está tão difícil a pessoa ser grata, né? Um obrigado, às vezes, muda o dia da pessoa. Um sorriso, né? Às vezes muda o dia da pessoa. Então, que nós sejamos mesmo abençoadores, que nós sejamos canal de bênção para as pessoas, de um modo geral. Abençoe. É importante que você abençoe as pessoas, né? Vai se despedir numa conversa, fica com Deus, que Deus te abençoe. Isso aí faz a diferença, porque a bênção do Senhor, né, faz toda a diferença nas nossas vidas. Provérbios 14:4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. E aí eu fiquei pensando sobre esse versículo, Valéria. Tem muita gente que, infelizmente, não faz nada, nem na casa do Senhor, nem próximo a nós no dia a dia, e gosta de apontar quem não faz, quem faz, né? É a árvore que dá fruto que toma pedrada, né? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, de fato é isso. Ó. Onde não há ação, não há problemas. E aí eu pensei na história dos 10 talentos. Aquele servo que recebeu um talento não quis ter trabalho. Ele ficou com medo do seu senhor, né? Que era um homem rígido, que cobraria. O que ele fez com aquele um talento? Enterrou. Pelo menos o meu um talento que ele me entregou está aqui para eu devolver para ele, né? E aí eu fico pensando em nós. Se a gente não tem trabalho, não tem problema, né? Mas e quando o Senhor vier requerer isso de nós? Talento que o Senhor confiou a nós. Nós estamos granjeando aqueles talentos ou nós só estamos guardando aquele um talento que o Senhor nos deu para que no momento da vida do Senhor nós simplesmente devolvermos aquele um talento? E aí, com relação a isso, eu quero chamar a atenção sobre nós termos cuidado e não fazermos o bem que está ao nosso alcance. Eu estou vendo que precisa, mas Deus vai mandar alguém para fazer. O alguém que Deus quer mandar para fazer sou eu e é você. Se você pode fazer e não está fazendo, você está negligenciando a obra do Senhor. Nos pequenos detalhes do dia a dia. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala que você não é capaz de fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que você é capaz de fazer. Então, se é um pouquinho que você pode fazer, faça. Pastor Joaquim um dia desse pregou, não sei se foi reunião de obreiro que ele falou, né? E aquela palavra, de fato, foi muito impactante. Se você pode entregar um folheto, entregue aquele um folheto. Entregue com amor, faça bem feito, faça o seu melhor. E é isso que eu quero convidar a cada um de nós nessa manhã a fazer. Faça todo o bem que você for capaz de fazer. Não esconda talento, não guarde ali o talento para entregar, porque o Senhor irá requerer de nós. E aí, sobre isso, foi até engraçado,
nesse momento eu pensei duas coisas, até muito polêmicas, né? Quando a gente pode ter filho e decide não ter filho. A gente como servo de Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Algumas pessoas que já estão casadas há muitos anos e falam, não quero ter filho. E aí? O Senhor nos chamou. Se esse mundo não tiver as pessoas, né, escolhidas pelo Senhor para proclamar o Evangelho, nossos filhos são flechas na mão do valente. E aí, como é que vai ficar se nós começarmos a pensar em não ter filhos? Porque o mundo está difícil? Tá muito difícil, sim. Mas eu tenho muito orgulho em criar a minha filha nos caminhos do Senhor e saber que ela vai ser flecha na mão do valente. Saber que a minha filha vai ser luz por onde ela passar. Daí um outro assunto muito polêmico que também veio ao meu coração nesse momento, com relação ao homeschooling. Não sei se vocês conhecem essa palavra, né? Que ela vem do inglês, mas é sobre educação domiciliar. Pais e mães cristãos que cada vez mais têm defendido a bandeira de fazer a educação dos filhos em casa e não levar os filhos para a escola. É com muito pesar que eu vejo hoje que, infelizmente, algumas escolas têm levado para um viés político, têm tentado doutrinar os nossos filhos. Mas aí qual que é o meu papel e o seu papel? Ensinar os nossos filhos em casa para que lá na escola, naquele ambiente perdido, eles sejam luz. Qual que é o nosso papel? Escolher bem a escola que os nossos filhos estão. Eu hoje estou super satisfeita com a escola que a Sofia está. Confio muito na escola que ela está. E a gente precisa disso, porque senão a gente passa a terceirizar. Eu falei sobre isso na live anterior, né? A gente passa a terceirizar. Não, quem tem que ensinar meus filhos sobre a Bíblia são as tias do departamento infantil. Coitada da tia do departamento infantil, tem lá um tempo mínimo com as crianças no dia a dia, né, na escola dominical, durante a salinha, nos cultos à noite. A obrigação de ensinar os meus filhos sobre a Bíblia é minha. É sua de ensinar os seus filhos. E aí, quando a gente entende esse papel, os nossos filhos podem estar em qualquer lugar, que eles não vão se contaminar. Eles vão estar lá para ser sal, para ser luz. Porque senão a gente quer criar os nossos filhos dentro de uma redoma de vidro e uma hora eles vão sair dessa redoma de vidro. Eles não vão ficar sempre nossos filhos pequenininhos dentro de casa. E se nós não prepararmos os nossos filhos para essa vivência no mundo, aí vem o momento em que corre o risco deles se desviarem, deles começarem a confrontar as verdades da palavra de Deus, porque eles não foram preparados. Eles ficaram, né, embaixo da nossa asa uma vida inteira, e chega esse momento, eles vão ter problemas. Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre se estiver em casa comigo, não vai ter problema. Não vai ter problema enquanto estiver com você, mas infelizmente nós pais não somos eternos. Então a gente precisa. Esse versículo falou muito sobre isso comigo, sabe? Não havendo bois, o celeiro fica limpo. É isso. Se eu não tiver uma ação, se eu não tiver um trabalho, de fato, para mim é cômodo, porque eu não tenho problemas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas escolhas de um modo geral, não só quanto às nossas vidas, mas também quanto às vidas dos nossos filhos. Provérbios 14:7 fala assim: afaste-te das pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará conhecimento. Eu tenho pedido muito a Deus para deixar junto a mim as pessoas que de fato estão de verdade. Por quê? É no momento da aflição que a gente principalmente conhece as pessoas que estão conosco, sabe, Valéria? E no momento da alegria a gente sempre está cercado de pessoas. Mas no momento do choro é muito difícil a gente ter pessoas de verdade junto com a gente. E aí a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa, com quem a gente se relaciona no dia a dia. Porque às vezes a gente gasta muito a nossa energia com pessoas que a gente não deveria gastar. Às vezes a gente usa o nosso tempo precioso com pessoas que no dia a dia não estão conosco lutando as nossas guerras. E aí, a gente precisa pedir a Deus que nos apresente pessoas de qualidade. Eu vivi muito isso, né? Nesse momento da eleição, principalmente, porque era até engraçado. Vieram pessoas para somar comigo que Deus me apresentou recentemente. Aninha, Thalita, para somar com as pessoas que já estavam comigo, né? Valéria já estava comigo aí desde a questão da eleição de 2016. Mas muitas pessoas que eu pensei que estariam comigo nessa guerra não estiveram ao meu lado. Eu não sei sequer se foram lá votar. Mas,
fez diferença, né? É claro que sempre é bom um a mais. Mas, o Kátia, eu não gosto de interromper, mas para eu não perder isso aqui, eu tenho aprendido, dói, tá? É um aprendizado que tem doído. Mas Deus tem permitido isso acontecer para a gente ver realmente com quem a gente pode contar. Então, é permissão de Deus. Dói, é sofrido, você fala, mas fulano, nem, você não vê motivo para afastar, pelo contrário, você sempre procurou agradar e fazer, mas é Deus permitindo, minha amiga. Eu tenho certeza disso. Deus tem permitido ficar quem de fato é de verdade, sabe? E eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na minha vida. Eu sou de verdade muito grata, porque é a mão de Deus, sabe? Eu vejo a mão de Deus. É nos mínimos detalhes, né? Trouxe agora essa, que foi algo muito recente que eu acabei de viver. E Deus deu a vitória é graças a Ele e a cada uma das pessoas que entendeu a necessidade e se comprometeu a estar lá. Porque é o que eu falo, eu sirvo a Deus com a minha profissão. E aí, se Deus tivesse fechado essa porta, eu tenho certeza que Deus abriria outra porta. Mas Deus permitiu que eu permanecesse e colocou essas pessoas ao meu lado para estar ali comigo, né? É isso, Ana, é livramento. Eu entendo isso, que as pessoas que se vão não são perda. É livramento que Deus tem nos dado, né? Porque seriam pessoas para estarem sugando a nossa energia, o nosso tempo. E uma coisa que eu aprendi, doeu muito, é que quanto mais perto de Deus você quer estar, mais pessoas vão se afastar de você. Enquanto você não toma uma postura de intimidade com Deus, de proximidade com Deus, tem muitas pessoas que estão junto com você. Quando você decide escolher se aproximar de Deus, muitas pessoas vão se afastar. Não se assuste se Deus começar a ir limpando pessoas, tirando pessoas da sua vida, porque Deus tira mesmo. Dói demais, porque às vezes são pessoas que falam, meu Deus, mas era tão amiga, era tão próxima a mim, como que é? Mas a gente não consegue entender, né? Porque quando as pessoas, de fato, entendem a sua amizade, por mais que fiquem chateadas com alguma coisa, elas vão chegar e vão conversar. Tô chateada com você por causa disso. O que aconteceu? Eu sou muito disso, né? Vou te abraçar, mas eu não sou boa com você, não. Eu sou muito assim, né? Mas aí, quando eu vejo que a pessoa vai distanciando, eu vou entendendo que é o agir de Deus e eu deixo Deus trabalhar. Se for da vontade de Deus, em algum momento a pessoa voltará, né? Mas para esse momento, são essas pessoas que Deus escolheu para estar ao nosso lado. E eu sou muito grata a Deus por cada uma das pessoas que Ele colocou ao meu lado, que fizeram diferença na minha vida. É isso. Sou muito grata a Deus por isso. Provérbios 14, 9. As pessoas sem juízo zombam do pecado, mas aos que obedecem, Deus oferece o seu perdão. Esse versículo, Deus falou ao meu coração sobre o cuidado com as raposinhas na nossa casa. Porque, infelizmente, às vezes tem alguns pais que ensinam os filhos a brincar com o pecado. Nós não podemos ensinar os nossos filhos a brincar com o pecado. Porque no dia a dia a gente combate tanto o pecado nas nossas vidas e aí a gente tem que tomar cuidado com as portas de legalidade que a gente abre dentro da nossa casa. Porque a gente precisa ensinar os nossos filhos que se a gente pecar, porque a gente erra, né? A nossa natureza é falha, a gente tem um Deus que está pronto a nos perdoar. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse ensinamento para que não seja peco hoje, arrependo amanhã, peco depois de amanhã, arrependo depois. Porque os nossos filhos começam a se acostumar com os pecados. E aí, sobre essas legalidades, tem duas coisas, né, que eu pensei que às vezes a gente não vê maldade e são as raposinhas entrando disfarçadas nas nossas casas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os costumes que a gente permite do mundo que entrem na nossa casa. Festa junina, Cosme e Damião, essas coisas são práticas que não são do nosso costume e que podem trazer aí prejuízos gigantescos para os nossos filhos. 2 breves testemunhos com relação a isso. Festa junina. Nunca deixei Sofia dançar festa junina. Primeiro ano da Sofia na escola, ela estava com 4 aninhos. Ela entrou já no primeiro período, né? Ela não estudava antes. Graças a Deus, minha mãe sempre cuidou dela para mim, né? Enquanto eu trabalhava, eu tinha condições da minha mãe estar cuidando dela. E aí entrou já em idade regular na escola. A professora dela eram 2
assim, era uma senhorinha, e ela falou, por favor, deixa a Sophie. Sophie é musical, né? Sempre foi, desde pequenininha cantando na igreja. Ai, ela gosta tanto de música, deixa a Sophie participar. Eu falei, não me faça esse pedido, porque não é o nosso costume. Eu não vou deixar ela participar. Não, mas não é música de santo, não, é musiquinha de salão de quadrilha. Eu falei, não posso. Com 4 anos. Nesse dia, a Sophie ficou meio assim, né, e tal, mas aceitou. E aí, alguns dias depois, a, a sobrinha, já tem um tempo, eu não lembro. Não, acho que foi o marido da sobrinha. O marido da sobrinha dessa professora suicidou. E essa professora estava muito chateada. E aí ela falou assim com a Sophie, Sophie, vem aqui, ora por mim, porque eu estou muito chateada com uma coisa. E aí depois, a Sophie não me contou isso. Quem me contou isso foi a professora depois. Ela falou comigo assim, eu estava tão chateada um dia, por conta disso, de Gilles me contou a situação, e a Sophie orou por mim e eu senti paz no meu coração. Se eu não tivesse dado testemunho da minha filha naquele dia, vai dançar assim, não. Vai, não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. A raposinha entrando na minha casa. Não. Na minha casa eu não aceito. Uma outra questão, Cosme e Damião. Cosme e Damião é docinho. Não, não tem nada a ver, não. A Thalita falou sobre Halloween. É isso. Cosme e Damião. Eu trabalhava com um rapaz que a religião dele era a religião de origem africana. E aí, uma vez, ele falou pra gente, falou comigo, que ele tinha que fazer os saquinhos de Cosme e Damião, que era uma promessa da mãe dele. Porque quando ele era criança, ele tinha asma. E aí, a mãe dele fez um voto de que todos os anos faria saquinho de Cosme e Damião. Nessa primeira leva, na época, para ele ser curado, foi feito ali, né, aquela oferta. E aí, a asma sairia dele e iria para aquelas crianças que os saquinhos fossem entregues. Ele falou isso para mim. A gente não conhece o coração das pessoas. Que eu recebo, seja de quem for, eu falo, Senhor, abençoa o livro todo mal, em nome de Jesus, amém. Eu sempre ainda faço assim, né? Porque a gente não sabe o coração das pessoas, a gente não conhece o coração das pessoas. E aí, imagina, é só uma balinha, é inofensivo. Do mesmo jeito que existe o bem, gente, existe o mal. E aí, imagina só, a criança inocente está ali aceitando aquela bala, está sendo alcançada como uma seta do mal. E aí, não, a Sophie, eu tenho lembrete no meu celular anualmente que eu já aviso para ela, filha, hoje não é dia de aceitar bala de ninguém, bala nenhuma de ninguém. E ela já sabe, porque ela sabe essa história. Eu falo que eu tenho muita dó da Sophie, porque quando ela entrou no conselho, quando eu entrei no conselho, ela estava com 3 anos, mais ou menos. Quase 3 anos. E aí, desde sempre, eu falo algumas coisas muito sérias com ela, usando a linguagem dela, mas muito sérias com ela, né? Como se proteger, essa questão de bala. E a gente precisa falar isso com os nossos filhos, porque o mundo é mau. Se a gente ficar achando que é muito pequenininho para saber sobre abuso, é muito pequenininho para eu falar para ele sobre Cosme e Damião, é sentar e ter uma conversa franca com a criança na linguagem que ele vai entender, da idade adequada à idade dele. E é isso. A gente precisa tomar cuidado com as raposinhas, né? O sapatinho de algodão que vai entrando lentamente, abrindo brechas, são as legalidades para que coisas ainda maiores entrem na nossa mente, né? Na nossa casa. A gente tem que tomar cuidado com as legalidades, que a gente abre brechas. É exatamente isso, Thalita. A gente tem que saber ensinar os nossos filhos em quem confiar, né? Não pode. E outra coisa, às vezes a gente fala, não aceite bala de estranho. De estranho é normal não aceitar. Teve uma campanha há uns anos atrás que a gente fez, né, sobre abuso sexual, que a gente falava, meu abusador não é um bicho-papão. Por quê? A maioria esmagadora dos casos de abuso, de violência, de violação de direito, ocorre ali ou no contexto intrafamiliar ou alguém próximo, que são pessoas da nossa confiança que você nunca desconfia. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a se proteger, de um modo geral. Seu corpo é seu corpo, ninguém pode pôr a mão. Pega uma bonequinha, já falei da outra vez sobre isso, né? Lista com sinal de trânsito, a bonequinha dela, aqui pode pôr a mão? Não, sua boca é sua, ninguém pode colocar a mão na sua boca. Seu corpinho é seu, tem partezinhas que são tão especiais que são escondidas para ninguém tocar. É assim que você precisa falar com seu filho e ensinar. Por quê? Ao menor
sinal de perigo, ele vai te procurar e vai te falar. Aconteceu isso de alguém que você nem imaginava. A gente precisa ensinar os nossos filhos a estarem atentos. E é com muita tranquilidade que a gente precisa conversar isso, porque as pessoas que são abusadoras, elas têm as estratégias de usar e falar: sua mãe não vai acreditar em você, sua mãe vai te bater, sua mãe não sei o quê, né? E aí, se a gente estabelece esse diálogo claro e limpo, de confiança com os nossos filhos, pode ser quem quer que seja a pessoa, o porto seguro da minha filha sou eu. Ela vai vir falar comigo o que aconteceu. Porque ela tem essa liberdade, esse espaço para nós conversarmos. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado com as raposinhas, tomarmos cuidado com o canal que a gente tá usando ali para conversar com os nossos filhos, para não afastar os nossos filhos de nós, mas trazer os nossos filhos cada vez para mais perto de nós. Isso também é papel da mulher sábia. Provérbios 14:10. Valéria, como é que é a questão do nosso tempo? Que eu começo a falar, você já sabe, né? Então tá. Qualquer coisa pode me interromper e falar: vai cair. Olha só, Provérbios 14:10. Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Essa é a versão NTLH. O que eu aprendi com esse versículo? Não espere que as pessoas entendam a sua dor. Não espere que as pessoas entendam o seu processo. E aí, você também não precisa partilhar com quem não esteja ao seu lado o seu propósito, a sua bênção. Porque você está ali, tem uma frase que o pessoal usa muito hoje em dia, né? Só vive o processo, só vive o propósito quem suporta o processo. E aí, você já sabe que durante ali o seu processo todo, sua dificuldade, a pessoa não esteja ao seu lado. É a primeira pessoa para quem você vai contar a sua bênção. É a pessoa que vai duvidar da sua capacidade. É a pessoa que, infelizmente, vai ter inveja daquilo que você conquistou. É a pessoa que vai diminuir a sua vitória. É a pessoa que vai te criticar. Vigia, gente. Vamos fechar a nossa boca para as coisas de bênção que Deus tem que colocar. Porque, infelizmente, às vezes é até a pessoa que vai te minar tanto para poder estragar ali a sua vitória. Então, seja sábio, né? Em com quem você partilha as suas coisas, suas vitórias do seu dia a dia, porque, infelizmente, não é todo mundo que tem condições de ver a sua felicidade. De igual modo, não espere que as pessoas entendam o seu processo. Poxa vida, mas fulano sabe que eu estou passando essa luta e tá aí exigindo mais e mais de mim cada vez. Sabe que eu estou atarefada, estou passando esse processo aí de doença, alguma coisa assim, e tá que é serviço nas costas. É você quem vai saber limitar. Aprenda a dizer não também, porque o não também é libertador. Quando a gente começa a só falar sim, 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 quando a gente pode e fala não por negligência, Deus vai requerer. Mas aprender a colocar limites, a gente precisa, pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, pelo bem da nossa família, porque principalmente a gente que tem muitas tarefas dentro da igreja, né? Às vezes a gente começa a ficar sobrecarregado porque a gente não sabe falar um não. Quando a gente sabe que a gente não vai dar conta e vai fazer as coisas, às vezes, nem com tanta dedicação como poderia, porque a gente está atarefado, gente. É explicar, falar, Valéria, ó, infelizmente essa semana não posso, porque eu tô passando mal de cansaço, não vou dar conta de fazer isso agora, mas você me dá um prazo maior? Ou então eu pego e faço um negócio de qualquer jeito só para agradar a Valéria. Eu não posso ser assim. Eu preciso entender o meu limite. A Bíblia manda a gente fazer conforme as forças, né? Eu acho isso lindo. Se a Bíblia manda fazer conforme as forças, quem é que vai me fazer além das minhas forças, né? Eu não posso negligenciar, mas também ir além para fazer mal feito, não faço. É um folhetim que o pastor Joaquim falou. Entregue um folhetim bem entregue, bem feito. Faça bem feito, né? Aquilo que o Senhor confiou a você. Mas cuidado para você não extrapolar os seus limites. Vigia. Isso aí, Thalita, vigia. Por quê? É muito engraçado porque, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado da gente falar que as pessoas não conhecem a nossa amargura, não conhecem a nossa dor, né? Não sabem do nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que dificilmente você vai me ver brava, vai me ver amargurada. Valéria me conhece de longas datas. Eu gosto de estar com um sorriso no rosto. Eu acho que isso mostra a diferença de Deus em nós, né? Eu lembro que no fim do ano passado a gente passou aquela luta toda, né? Com a doença da minha sogra, depois com a perda da minha sogra. E muitas vezes as pessoas falavam assim, Kátia,
eu te admiro tanto que eu olho pra você, você tá sempre sorrindo. E aí eu ainda brincava assim, agora fala comigo agora, não, que senão eu vou chorar, você vai me ver chorando, porque não era um bom momento, né? Mas as pessoas não tinham obrigação de me ver amargurada, as pessoas não tinham obrigação de me ver chorando pelos cantos. Por quê? Quem podia fazer algo por mim era Deus, e Deus sabia do que eu precisava. E adiantar de quê eu ficar ali chorando, eu ficar ali amargurada, ficar dando patada em todo mundo por conta das minhas preocupações, por conta dos meus sofrimentos. Então a gente precisa aprender a filtrar isso também. Ah, mas é um sorriso falso. Não. O meu sorriso é da alegria e da força do Senhor que há em mim. Porque ficar chorando por aí não vai adiantar de nada. Eu ficar reclamando da minha vida, das minhas coisas, não vai adiantar. Não vai trazer a resposta que eu preciso. Então, isso também serve para a gente tomar cuidado e ser gentil com as pessoas. Esse dia eu estava falando aqui em casa com o Jonderson, né, sobre um testemunho de um irmão que a gente nem imaginava. Eu falei, amor, como é que pode, né? Cada um tem suas guerras mesmo para lutar. Então a gente tem a obrigação de ser gentil com as pessoas. Do mesmo jeito que as pessoas não sabem o que eu estou fazendo, o que eu estou passando na minha vida, o que eu estou fazendo para enfrentar os meus gigantes, né? Eu falo que para mim é um leão só por dia, tem muito leão solto que eu ando enfrentando, né? Eu também não sei o que o outro está passando, Valéria. Então, eu tenho a obrigação de ser gentil com as pessoas. Tá todo mundo aí com copo cheio que uma gota faz entornar. Então, eu não tenho o direito de sair por aí despejando a minha amargura nos outros, porque eu não sei o que os outros estão passando. Eu não sei as guerras que os outros estão lutando. Então, eu tenho a obrigação de ser gentil com as pessoas. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Esse versículo, gente, é muito profundo. Isso eu usei até a nossa versão normal. Por que a gente precisa tomar muito cuidado? As nossas decisões, por menores que sejam do dia a dia, a gente precisa pedir direção a Deus para tomá-las. A gente precisa ter consciência de que, aos nossos olhos, parece um caminho bom, parece um caminho direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, o Senhor é quem sabe. O Senhor já está lá no nosso futuro, né? Então, o Senhor sabe. Quando nós entendemos a necessidade de apresentar tudo ao Senhor, com toda certeza as nossas decisões serão mais acertadas. Deus nos dá, sim, o livre-arbítrio, mas a gente pode pedir a orientação do Senhor. É muito importante a gente orar ao Senhor, até para a gente não sofrer as consequências daquilo e vir a se arrepender, né? Porque o Senhor tem perdão para dar, mas as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, o Senhor não retira de nós. Faz parte do nosso livre-arbítrio, né? As consequências do nosso pecado, as consequências das nossas escolhas. É o Senhor quem está junto com a gente. Se a gente decide andar por um caminho guiado pelo Senhor, com toda certeza as nossas escolhas serão as melhores possíveis. Provérbios 14, 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Aqui que eu notei esse ponto, né? Nós não sabemos quais as lutas do outro está enfrentando, por isso seja gentil. Um sorriso pode mudar o dia de alguém. Todos nós temos as nossas próprias batalhas. Eu acho lindo, né? Irmã Betinha lá da Central, não pode me ver e fala, cadê o sorriso bonito? Até está chegando, não, eu não aguento e já acabo sorrindo. É isso, gente. Às vezes o nosso sorriso pode curar feridas, né? Às vezes a pessoa está ali tão chateada, você chega e dá um abraço cura feridas. Uma oração, gente, o poder que tem a nossa oração, né? Da gente sentir que a pessoa está ali, às vezes, precisando daquele socorro. A gente tem que estar com o nosso coração aberto para que o Senhor possa usar as nossas vidas para alcançar alguém que está passando lá uma batalha, às vezes tão sozinho, e aí, bom dia, eu estava pensando em você, bom dia, tá tudo bem aí? Né? Deus me trouxe você ao pensamento. Poxa vida, gente, a gente saber que a gente não está sozinho no momento da batalha faz toda a diferença. Então, que nós possamos entender o nosso lugar de abençoador, né? E colocar à disposição do Senhor para estar ali ombro a ombro, para ser apoio para a pessoa que necessita, porque todos nós estamos, todos os dias, lidando com várias batalhas, né? Várias guerras aí que nós estamos lutando. Provérbios 14, 17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Olha só,
Esse aí foi um puxão de orelha daqueles, né? Porque eu sou muito sanguínea. Eu vivo tendo que voltar a espada que eu já arranquei pra Bahia. E aí eu falo, Jesus, me dá domínio próprio, né? Essa precisa ser uma oração nossa, porque quem se zanga facilmente faz coisas tolas, né? A gente ali, no impulso, né, da ação do dia a dia, quando a gente vai com muita sede ao pote, a gente faz escolhas erradas, né? Volta no versículo anterior, quando a gente tem que pedir a Deus a sabedoria. E aí, pedir a Deus, principalmente o domínio próprio, para a gente saber o momento de não agir, o momento de não falar. Porque a gente que é muito agitado, né? A palavra rapidinho vem na boca, né? Já pula da boca. É muito mais difícil o calar do que o falar. Esse meu momento de eleição, então, gente, eu tinha que viver muito isso. Eu falava, Senhor, e às vezes eu via até o povo que estava junto comigo, inconformado com as coisas que estavam acontecendo, e eu vinha sendo calada. Foi nada, vou falar não, eu tenho muito que falar. A justiça, né? A nossa justiça, trapo de imundícia. Eu tenho muito para falar, mas eu vou vencer caladinha. Então, para a gente, às vezes, o calar, às vezes não, para mim é sempre, o calar é muito mais difícil do que o falar. Eu tenho pedido muito a Deus para me dar sabedoria, para eu saber o momento de parar, para eu saber o momento de calar, porque o silêncio também é resposta. E, às vezes, o que eu vejo que, com o silêncio, a gente vence, porque uma palavra que a gente falou, por mais que a gente peça perdão depois, a gente não consegue recolher aquela palavra que foi dita num momento inapropriado, né? Mas o momento de calar, porque você está calado, você pode depois falar, fulano, naquele momento aconteceu isso e isso. Eu fiquei pensando, porque aí você já pensou, já sabe, já escolheu a palavra certa para poder usar. É diferente daquele momento ali do impulso, né? Que a gente fala o que não precisava ter sido dito. Então, que Deus nos dê, eu recebo domínio próprio, a mansidão, eu preciso, né? E graças a Deus tem me ensinado. Esse processo, para mim, foi muito para me moldar, sabe? Deus me ensinou muito, muita coisa eu aprendi. E consegui, algumas vezes eu consegui ficar bem quietinha, porque o silêncio também é resposta. Provérbios 14, 18. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Nós precisamos buscar em Deus estratégias para que a nossa colheita seja boa. Porque a lei da semeadura não falha. Eu semeei ali a laranja, eu vou colher laranja, não vou colher limão. Então, eu preciso ter boas sementes. Se eu semear bem, a minha colheita não vai falhar. Então, eu preciso que Deus me dê e dê aos irmãos estratégias para que nós possamos ter boas sementes a semear. E outra coisa ainda com relação à lei da semeadura, né? É inevitável que os nossos filhos colham os frutos da fidelidade dos pais. Se o pai e a mãe são fiéis ao Senhor, essa semente vai alcançar os nossos filhos e gerações futuras. Então, além de eu precisar ter a responsabilidade de semear para minha colheita, eu preciso tomar cuidado com as minhas sementes para que a posteridade também venha colher bons frutos, né, da minha semeadura. Provérbios 14, 21. Quem despreza o próximo está pecando, mas Deus abençoa quem ajuda os necessitados. Daí eu trago o aprendizado que não basta nós sermos crentes só dentro da nossa casa, nem só dentro da igreja. Nós precisamos ajudar as pessoas que precisam, e eu volto, né, naquela fala que eu tive anterior. Fazer todo o bem que está ao nosso alcance. O mundo precisa de todo o bem que nós podemos fazer. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para os seus filhos. Nós somos responsáveis por dar aos nossos filhos um lugar de segurança e temos a obrigação de ensiná-los a amar ao Senhor. Dedique tempo para isso. Aqui em casa, nós temos o hábito de sempre à noite fazer um devocional. Até separei aqui. No momento, nós estamos fazendo esse aqui com a Sofia, Café com Deus Pai.
É lindo. Ó, quem precisar, procura a Carolzinha lá na Nova Sião. Carol é ótima vendedora. E esse livro, gente, vocês não têm noção do quanto que ele é gostoso de ler. É uma leitura rápida, é uma leitura muito fácil. Além do texto, né? Ele vem com um texto bíblico de referência para a gente ler e vem com uma oração, um modelo de oração e o aprendizado daquilo. A gente precisa fazer isso. Tem um outro, até estou usando de apoio que eu coloquei para ficar mais alto. Esse aqui nós finalizamos agora. Esse foi um ano que nós lemos. Que Bíblia maravilhosa. Antes de chegar a esse Café com Deus Pai, a gente até voltou a ler, porque o ensinamento dele é maravilhoso. A gente precisa ter um tempo de qualidade com os nossos filhos. Mesmo que na correria do dia a dia, a gente separa lá uma meia horinha para o devocional com os nossos filhos, isso é leitura obrigatória. Os nossos filhos precisam aprender a amar a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam conhecer a palavra de Deus. Como que eles vão falar de um Deus que eles não conhecem? E essa obrigação de apresentar Deus aos nossos filhos é minha e é sua. Eu preciso que a minha filha conheça o Deus a quem eu sigo. Eu preciso que ela tenha experiência com Deus. E para isso, conhecendo a palavra de Deus, a gente precisa desse momento. É a nossa obrigação. Lá no livro de Provérbios, ele fala para a gente, mostra várias vezes a vara como instrumento de punição, né, de correção. A responsabilidade de orientar. Vocês desculpem, tá toda hora o meu olho, eu tô com uma irritação e aí ele vai descendo, que tô com coço o olho. Aí vai lacrimejando. A obrigação de orientar os nossos filhos, a responsabilidade de ensinar, de guiar, de disciplinar, de corrigir os nossos filhos, é dos pais. Então, eu, enquanto mãe, preciso estar orientada por Deus e em conformidade com o meu marido, para que o que ele fale vai ser lei dentro de casa. Eu não vou contrariar o que ele falou. E ele, de igual modo, se eu falei, ele não vai corrigir. A gente pode conversar longe dos filhos, falar, ó, achei legal dessa forma, vamos conversar assim? Aqui em casa eu falo muito assim, só promete fazer o que você vai cumprir. Ah, eu vou te deixar um mês. Você não vai deixar um mês, então você não promete. Fala que vai deixar uma semana e promete e cumpre, né? A gente fala muito isso. Porque, às vezes, gente, é cada ameaça absurda que a gente ouve, né? Principalmente a gente lá no conselho vê umas correções assim tão inadequadas, misericórdia. É pai batendo em filho com fio, pai batendo em filho com cabide, arrancando sangue, e falando que vai bater até fazer xixi perna baixa. Essas coisas que a gente ouve, sabe? Que é tortura psicológica, gente. E aí, a gente corrigir, disciplinar, sim, porque o oposto da correção também, dessas crianças criadas solto, é absurdo também. O resultado disso também é muito desastroso. Então, a gente precisa, enquanto pais, sabermos orientar, sabermos corrigir, sabermos responsabilizar. A palavra é essa, responsabilizar. Porque os nossos filhos precisam entender igual a gente. Se eu chego todos os dias atrasada no meu trabalho, meu salário vai ser descontado. Mas meu patrão não vai me bater porque eu cheguei atrasado, né? Então, a gente precisa até saber a medida adequada para responsabilizar os nossos filhos. Os nossos filhos precisam de limite. Gente, não tem nada pior do que uma criança sem limite. Misericórdia. Algumas situações, desculpa. Uma criança sem limite na igreja, a gente vai falar com a criança quase bate na gente. Que a gente fala, você não é minha mãe, você não é minha mãe, mas chamar o pai e a mãe quase faz igual, né? Os nossos filhos precisam de limite, porque senão o mundo vai impor o limite para eles. E não vai ser com o amor que o pai e a mãe vão ter para poder disciplinar os filhos. Então, essa responsabilidade é minha enquanto mãe, é do Janderson enquanto pai, de orientar e de colocar limites. Para isso que Deus nos colocou como pai e mãe. Nós já passamos por tudo isso que os nossos filhos estão passando, e a gente sabe as consequências disso, e a gente sabe o que acontece se a gente não ensinar os nossos filhos. A responsabilidade é nossa, a gente precisa. A vontade dos filhos precisa ser submetida ao controle dos pais para sua própria proteção. Por quê? Criança, adolescente, né, até mesmo os jovens, eles vão testando esse limite. E se a gente vai deixando correr solto, chega uma hora eles vão colher os frutos disso, da rebeldia, né? Pai e mãe que não tem voz ativa dentro de casa. Gente, inúmeras vezes os pais levam as crianças lá no conselho e falam, meu filho tem 10 anos de idade, não me obedece, não quer ir para aula. Gente, como assim? Se com
10 anos ele tem vontade própria de não querer ir para aula e você não tem condição de ter voz ativa de falar, eu sempre falo, a lei dentro da sua casa quem faz é você. Você vai mandar e seu filho vai obedecer. Mas como que eu vou fazer? Pega na mão dele, leva ele para a escola e bota na escola. Ah, mas ele não acorda. Vai lá e acorda o seu filho. Você vai esperar que ele acorde sozinho com o despertador? A gente acorda sozinho com o despertador porque a gente sabe da nossa obrigação, né? A gente sabe que precisa, porque do contrário, a cama de manhã é tão gostosa que a gente também não tem vontade de sair da cama, não. E aí a responsabilidade é minha e é sua, de chamar os nossos filhos às necessidades deles. O limite precisa existir. Aqui dentro de casa eu falo para a Sofia, né? Tem hora que eu sou até rígida demais com ela. Ela fala, mas por quê? Eu falo, porque eu sou a mãe, eu estou mandando, você vai obedecer. Simples assim. Tem hora que a gente tem diálogo, mas chega uma hora que não tem como continuar estabelecendo, porque a criança vai testando o limite, vai testando. Você já explicou uma, já explicou duas, já explicou três. Aí resta mostrar quem é o adulto na casa e quem é que manda. Ah, mas coitadinho, vai crescer traumatizado. Não vai crescer traumatizado coisa nenhuma. Traumatizado vai ficar sem limite. Porque aí vai chegar no mundo lá fora, vai apanhar do mundo. Então, estabeleça limites. Dentro da sua casa, pai, dentro da sua casa, mãe, quem manda é você. Estabeleça limites para isso. Porque lá em Provérbios fala pra gente assim, ó, não retires a disciplina da criança e livrarás a sua alma do inferno. Olha a responsabilidade disso, Valéria. Se eu estou corrigindo a minha filha, eu estou livrando a alma dela do inferno. Se eu não dou disciplina para minha filha, é o contrário. Eu não estou livrando a alma dela do inferno. Olha a tamanha responsabilidade. Às vezes tem pai, tem mãe aí que se quer falar com o filho sobre céu e inferno e deixa correndo solto, né? Vai deixando, vai deixando. Ah, ele quer assim. Ah, ele não quer fazer dessa forma. Ah, coitadinho, ele não quer ir para a igreja. Acorda o filho a semana inteira cedo para poder ir para a escola, mas domingo para a escola dominical não pode acordar porque coitadinho dele, né? Aqui em casa, graças a Deus, não tem esse problema com a Sofia, não, porque ela ainda puxa a gente. Às vezes a gente fala em fazer uma viagem, uma coisa no fim de semana, tá, mas a gente volta no sábado para não perder a escola dominical, né? Esse ano até hoje, ela não perdeu nenhuma lição. Ela é apaixonada pela escola dominical. Mas por quê? Foi semeado esse amor no coração dela. A gente sempre... Ela, desde antes dos 2 anos de idade, já estava no departamento infantil na escolinha dominical, que eram menos crianças, né? E aí, Tia Nizamar, que era professora na época, já levava ela para lá e lá ela cresceu. Nunca tive problema com a Sofia de chorar em departamento infantil. Por quê? Ela já sabia que era esse o lugar dela, não tinha uma outra opção. Era a obrigação dela estar no departamento infantil e ela aprendeu a amar. No começo, gente, infelizmente, vai ter hora para falar, mas meu filho adolescente não quer. Não quer? Vai sem querer mesmo. Né? É isso. Se você não ensinar para ele o que é bom, é igual comida. Se seu filho não quiser comer, você vai deixar ele morrer por inanição? Você não pode deixar o seu filho sem a comida. A palavra de Deus é a mesma coisa. É necessário para a vida espiritual dele. Às vezes vai sem querer, daqui a pouco ele aprende a amar, né, a palavra de Deus e vai porque quer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a inversão dos papéis dentro das nossas casas hoje. Porque os filhos precisam entender que existe uma hierarquia dentro de casa, né? A família são todos juntos, mas pai e mãe precisam entender que eles estão no degrauzinho de cima, que vão dar ordem e os filhos vão obedecer. Não permitam ser mandados pelos filhos de vocês. Não só pela questão da responsabilidade, mas pelo futuro dos seus filhos, pelo bem dos seus filhos. Entenda o seu lugar de pai e de mãe, entenda a sua obrigação, né, como orientador, como disciplinador da sua casa, e faça isso com amor. É muito triste, gente, a gente ver filhos aí tomando surra de cabo, mas acontece, é loucura. A gente faz atendimento de filho que foi enforcado pelo pai, pela mãe, e ainda usa isso como forma de disciplina. E às vezes, infelizmente, tem alguns que vão, né, até nós e ainda usam a Bíblia como desculpa para isso. Estou corrigindo, está corrigindo de arrancar sangue no seu filho? Você acha que isso de fato é correção? Por quê? Eu sempre falo, bater em animal é crime, bater em mulher é crime, bater em idoso é crime, mas bater em criança, arrancando sangue de criança é correção? Qual a lógica disso? Não vejo lógica nisso, tá? E aí, é muito importante até por conta da questão legal, né? Eu sempre falo, por lei, nós todos somos obrigados a defender os direitos da criança e adolescente. Por quê? O Estatuto da Criança e Adolescente fala que é dever da família,
da sociedade e do Estado, garantir todos os direitos da criança e adolescente. E aí fica o convite para todos nós. Estejam atentos, façam bem para aquela criança, seu vizinho que você ouve apanhando de manhã, de tarde, de noite, para aquela criança que você sabe que está a semana inteira em casa e não foi para a escola, para aquela criança que você sabe que vem sofrendo aí diversos tipos de violação. É o bem que essa criança precisa, né? Porque a criança ou adolescente é aquele indefeso que não tem quem fale por ele. Não acho também que tudo é normal, que tudo é disciplina. Você está vendo que a criança está lá toda machucada porque o pai deu uma surra nela? Porque não é normal. Isso não é normal. Pessoa que ama não machuca o outro, né? Eu, enquanto mulher, meu marido nunca levantou a voz para mim. Meu marido nunca encostou um dedo em mim. E aí, por que eu posso achar que é normal eu ouvir, eu saber que a minha irmã está apanhando, que a minha irmã está né, sendo aí subjugada? Eu, como mulher sábia, eu preciso fazer todo o bem que o mundo precisa. E as pessoas aí ao nosso redor, eu falo que, infelizmente, a pandemia, a gente sempre falava, não, depois da pandemia a gente vai aprender a ser pessoas melhores. O mundo ficou pior. As pessoas estão desequilibradas, as pessoas estão mentalmente doentes e não procuram ajuda. Então, nós, enquanto igreja, enquanto mulheres sábias, enquanto homens sábios, né, enquanto pessoas virtuosas, escolhidas pelo Senhor, precisamos fazer a diferença nesse mundo. Que comece em nós a mudança que nós tanto precisamos, né? Enfim, é isso tudo que eu falei, que eu gosto, né, de falar toda a vida. Eu vou falando, se deixar, eu vou ficar aqui a manhã inteira falando. Eu quero muito agradecer por essa oportunidade, pelo tanto que eu aprendi. E eu espero ter conseguido passar pelo menos um pouquinho, né, para a gente ter aprendido juntos aí nessa manhã, que a palavra do Senhor é muito rica, são muitos detalhes, são muitos versículos, teria muito mais a falar, mas eu fui fazendo as minhas anotações, eu falei, Senhor, até onde eu for, até onde o Senhor me deu, é o amém, né? Eu não quero ir além daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E até aqui foi o que o Senhor me deu. Eu estou muito grata, Valéria, muito obrigada pela essa oportunidade, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui ouvindo, né? Muito obrigada a você que ouvirá posteriormente, vai estar lá no Instagram da Valéria. Siga a Valéria, porque são sempre palavras abençoadoras que ela traz aqui para a nossa edificação. Sou muito grata, Valéria, por você se deixar usar. Eu falei com você, né? Você se deixa usar pelo Senhor para nos alcançar com essas palavras tão abençoadoras. Que Deus continue abençoando, que Deus te recompense e que sua colheita seja tão próspera quanto o que você tem semeado, viu? Muito obrigada, de coração. Gratidão a Deus pela sua vida. Amém, Kátia. Eu também sou muito grata ao Senhor, sabe, por esse projeto lindo. Tenho aprendido muito. Eu falo assim, eu tenho certeza que atingiu outras pessoas. Mas se não tivesse atingido ninguém, eu estou saindo muito melhor. Eu falei com o Senhor que eu ia fazer uma listinha de coisas que quando chegar no Provérbios 31, eu vou falar, poxa, eu melhorei. Eu consegui ser melhor. Ser uma mãe melhor, ser uma esposa, enfim, né? Ser uma mulher melhor aí na sociedade. Então, assim, eu agradeço ao Senhor mesmo porque tem sido um aprendizado. E quando a gente é convidado a ministrar, a gente tem que ali preparar e o Senhor realmente fala conosco. Então, eu tenho glorificado ao nome do Senhor. Eu agradeço a você mais uma vez, Kátia, quanto aprendizado. E uma coisa, Kátia, muitos ensinamentos você falou aqui, e eu teria muitos comentários a fazer em cima, mas uma coisa que eu quero frisar aqui, porque a gente escuta, na sua campanha, eu escutei muito isso. Ai, não, gente, esse negócio de conselho tutelar é uma palhaçada, porque essas pessoas acham que vai mandar, que não sei o quê, que o conselheiro tutelar vai tirar a criança dos pais, enfim, passa a mão na cabeça de criança. Gente, olha o que a Kátia falou. Ela trabalha no conselho tutelar, para quem chegou depois, ela é conselheira tutelar, é uma advogada, e ela defende os direitos da criança e do adolescente. Mas o que ela deixou claro aqui? Ponha limites no seu filho. Não é porque ela defende os direitos, ela não defende as coisas erradas. Ah, só por ser criança, pode fazer o que for, só por ser adolescente, pode estar do jeito que tiver, que ele vai ser o protegido. Não, não. Vamos corrigir, sim. E a gente não perde. É muito gratificante. Eu tenho 2 filhos já, um casado, o outro solteiro, mas já adulto também. Graças a Deus, Kátia, eu vejo que eu não errei, meu esposo não errou por corrigir.
valeu a pena, sabe? Valeu a pena dizer não, o não realmente é libertador, valeu a pena impor limites, valeu a pena falar, peraí, meu filho, baixa a bolinha, a gente tem um diálogo sim, mas tem a hora que é papai e mamãe que manda aqui, pronto, acabou, o seu direito é obedecer e pronto, então valeu a pena. Gente, vamos desmistificar isso. O conselho tutelar não é para poder deixar fazer o que quer, não. Não. Vamos recorrer. Os nossos filhos são nossa responsabilidade. Nós temos que impor limite. E eu amei você ter terminado dessa forma, Kátia, porque realmente a gente tem que impor. Ah, gente, mas agora não pode bater. Ok, você não vai espancar. Mas o corrigir, você pode fazer. Agora, você está dando também exemplo? Você está sendo um exemplo para o seu filho, para você cobrar? A gente só pode cobrar. Meu filho não pode fumar, se o camarada fuma. Aqui em casa, por exemplo, desde criança, os meus filhos chamavam os coleguinhas, eu sempre preferi que viesse coleguinha para nossa casa, do que deixar eles irem. Eu sabia como é que estava o ambiente. Então, chegava o coleguinha, eles avisavam assim, ó, vamos jogar videogame e tal. Aqui, mas deixa eu te falar, lá em casa não pode xingar não, tá? Eles já vinham com coleguinha desse jeito. A hora que, sem querer, o coleguinha estava acostumado, dava aquele palavrão, não precisava de eu gritar lá da cozinha, de onde eu estava. Ele mesmo fala, poxa, eu não falei com você que aqui em casa não pode xingar? Por quê? Porque aqui em casa, a gente nunca falou palavras de baixo calão, nem eu, nem meu esposo. Então, a gente dá um exemplo. Então, é isso que a Kátia termina falando. Gente, quanto aprendizado. Quanto aprendizado. Mas o que eu vou escrever na legenda, e eu quero até fazer um comentário aqui, tem gente comentando depois da live. Só que tem que a live não vai ficar salva no Instagram. Então eu vou te fazer um pedido. Se você for comentar alguma coisa da live, comenta lá no convite. Porque o convite vai ficar salvo. A live não vai, porque ela vai para o YouTube. Mas eu vou deixar esse comentário lá, eu vou pôr na legenda. Cuidado com as raposinhas no celular. Ah, gente. Cuidado com os detalhezinhos que fazem toda a diferença, né? E, Kátia, eu não tenho palavras para te agradecer. Como sempre, você apoiando, como sempre, você me incentivando. Gente, eu não sou tudo isso, não. Ela é que é bondosa e ela é que é uma bênção. Kátia, nós temos aqui, continua conosco, uma missionária que faz um trabalho muito bonito lá da Bahia. Tem outras pessoas aqui que vão assistir que fazem live. A Kátia aceita. Claro que você tem que ver a agenda dela, gente, porque é uma agenda bem corrida. Mas para você que não é de Juiz de Fora, chama ela para uma live, ela vai explicar. Para você que é daqui de Juiz de Fora, de pertinho, a Kátia não mede esforço para ir na sua igreja. Ela prega para criança, ela faz palestra para pais. Eu estou falando isso porque eu já tive isso. E ela leva mesmo esse... Não é uma boneca, é como se fosse, né? Ela falando os sinais que pode tocar, de conscientização para a criança. Ela consegue ter, numa palestra, uma leitura que dá para adulto e criança entender, sem expor demais, mas mostrando realmente aonde pode tocar, aonde que é o sinal, né, de vermelho, aonde que é o verde, aonde você pode ir, de uma linguagem assim fabulosa. Então eu quero te convidar, você que ainda não teve oportunidade, chama a Kátia para ir na sua igreja, ela vai com todo prazer, não importa se é igreja, nós já passamos, né, por congregações grandes, outras menores, mais simples, outras, mas ela vai aonde você chamar, aonde Deus tocar, faça um trabalho. Eu tenho certeza que até se você fizer na sua casa, reúne os coleguinhas, está tendo criança perto da sua casa, faz um charrome na sua casa. É isso aí, um charrome. E você faz o quê? Eu faço charrome com as amigas, com quem Deus vai me direcionando. Eu já fiz e foi uma benção, vou fazer de novo. Mas, de repente, você faz isso na sua casa com as crianças. Você tem um espaço, reúne, leva a Kátia. Ela vai falar, ela vai brincar, ela vai cantar e vai orientar. Porque, às vezes, o que a gente está perdendo é falta de orientação. É por falta de orientação. Né? A Bíblia
fala que o nosso povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Então, Kátia, eu teria aqui 1000 coisas para falar sobre você, mas o que eu desejo para você é presente do céu, porque Deus sabe o que você precisa, né? Talvez o que eu for te beneficiar com um presente caro não vai ser aquilo que você precisa nesse momento. Deus tem te prosperado e assim eu oro, que Deus te prospere não somente com riqueza, mas que Deus prospere a sua casa com saúde, com muita paz, com muita alegria, que você tenha essa vivacidade. Realmente você é uma pessoa que ama a vida e a sua família é assim, né? Que você continue assim, levando a palavra do Senhor, seja para qual público for. Eu amo a sua vida e realmente foi um prazer ter você aqui conosco. Fico muito grata. Eu queria lançar um último desafio, Valéria, com relação à correção. Eu falo por experiência própria que quando a gente entende o nosso lugar de mãe e de pai e entende como corrigir, como orientar os filhos de uma forma respeitosa, você não vai precisar dar um tapa no seu filho. Troque o tapa, a correção física, pelo diálogo. Me contem depois o resultado. Porque às vezes muitas pessoas falam, se eu não der um tapa, não vai me obedecer. O tapa é porque a criança esperou você falar, vai testando, até você gritar. Depois que você já gritou, ele vai continuar e você vai dar o tapa. Teste, falar firme, sem precisar gritar e falar, já falei, é assim e acabou. Você vai ver. Porque isso fala muito mais sobre nós, sabe, Valéria? Eu preciso reconhecer. Eu falo com a Sofia, Sofia, sabe o copo cheio? Sou eu hoje, tá? Ela já sabe que eu estou no meu limite, que ela não vai poder fazer as gracinhas de criança. Porque criança pronta mesmo, é de criança, entendeu? Se eu entendo o meu limite, eu consigo fazer com que a minha família entenda que eu estou no meu limite e você não vai precisar dar um tapa no seu filho. Faça o teste. Estabeleça os limites, sente e faça uma conversa franca com o seu filho que você vai ver. É o que a gente chama de educação respeitosa, né? Hoje em dia tem vários vídeos que ensinam sobre isso, mas é o diálogo, é a base. Vai ter hora que não vai ter o diálogo e você vai deixar claro que quem manda é você, mas você não vai precisar de bater no seu filho mais. É isso. Fora isso, Valéria, só agradecer. Muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Sempre muito bom estar com vocês, aprendendo, e tenho certeza que o primeiro a aprender, o primeiro puxão de orelha foi para mim. E eu tenho a minha listinha também das coisas que eu preciso mudar, porque é isso, né? A aurora do justo vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aqui a gente erra mesmo querendo acertar, e o dia perfeito será lá na glória junto com o Senhor. E a gente, como mulher sábia, não pode querer a glória só para nós, né? A gente precisa colocar os nossos filhos, nosso marido, nossos familiares, as pessoas que nos cercam juntinho de Deus. Porque senão não vale a pena a nossa passagem aqui na Terra. Se a gente simplesmente estiver de passagem, não. A gente tem que fazer a diferença por onde a gente passa. Que Deus nos ensine, né? A cada dia a ir brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Muito, muito obrigada. A palavra sempre vai ser de gratidão. É verdade. Gente, olha só. Deus ministrou algo no meu coração aqui agora. Eu não vou pedir primeiro, eu não vou pedir perdão por ter passado da hora, porque eu acho que valeu o ensinamento. Foi gratificante, Deus sabe de todas as coisas. Eu estou sentindo aqui, estou arrepiada pelo seguinte. Sabe, Kátia, talvez se eu tivesse tido muitos ensinamentos antes, quando meu filho nasceu, antes de ter filho, eu não teria errado tanto. Porque pai e mãe erram. Talvez eu já fui brava demais, talvez eu não tive o equilíbrio, talvez eu já gritei demais, eu já bati demais. Graças a Deus, eles não criaram nenhum trauma. Mas hoje a gente escutando, e às vezes a gente pensa assim, então eu não fui mulher sábia. E aí a gente vê tantos comentários e tanto ensinamento, mas olha, eu senti de falar de Deus aqui para você, e nós vamos orar também nesse sentido. Pare de se culpar. Você errou tentando acertar. A Kátia falou isso aqui durante a live. A gente erra tentando acertar, sabe? Talvez você falou também palavras que ofenderam os seus filhos, ainda é tempo. Se vier na sua mente, se vier no seu coração, é hora de você ser humilde, se humilhar. Chama o seu filho, não importa se ele já é casado. Fala, meu filho, deixa eu te falar, eu ouvi uma palestra e Deus trouxe ao meu coração um dia que eu falei isso. O dia que eu fiz, se eu
fui demais, eu quero te pedir perdão. Para de se culpar, mulher. Para de se culpar, homem. Você fez querendo bem para o seu filho, sabe? E talvez a gente erra, a gente não teve o ensinamento, talvez por problemas que você passou lá fora. Você chegou em casa e descarregou no seu filho. Talvez por causa de outro, às vezes por causa de fofoca de vizinho. Você estava trabalhando, seu filho fez isso, isso, isso. Você não quis nem ouvir o lado dele, você chegou, você bateu, você feriu. Eu não sei por que Deus está me tocando. Ou melhor, eu sei. Porque eu preciso ouvir isso e você que está do outro lado também. Mas ainda é tempo. Talvez foi quebrado alguma coisa do relacionamento com você e seu filho, com você e com seu pai. Talvez você tenha mágoa do seu pai, porque antigamente era assim mesmo. A gente está evoluindo, a gente está aprendendo, graças a Deus que a gente está aprendendo. Talvez seu pai foi um ótimo pai, nunca deixou faltar nada para você, mas nunca te deu um abraço. Porque ele não foi criado, ele não teve isso. Talvez seja a hora da gente se perdoar. Primeiro a gente perdoa a gente mesmo. A gente entende que precisa desse perdão. E a gente precisa tanto perdoar os nossos filhos e pedir perdão, quanto perdoar e pedir perdão aos nossos pais. Irmãos, Deus está aqui. Olha só que bacana. A Ana já fez e já pediu perdão. E o perdão, gente, é libertador. Perdão é libertador. Então, se você fez algo que você se arrepende, se Deus está te trazendo à memória, faça isso. Peça perdão. Meus filhos brincam, eles falam brincando. Mãe, você era brava demais. O Léo, principalmente, fala muito, né? Mas ele fala. Aí eu descobri outro dia que ele vestia... Ele sabia que ele fazia coisa errada. Ele, mãe, eu vestia 3 calças. Quando eu via que você ia ficar brava, nem tu ia. Porque eu vestia 3 calças. Eu falei, você fazia isso? Ia. Mas levou na brincadeira. Mas pode ter filho que não leva na brincadeira. Pode ter filho que ficou magoado. Mas ainda tempo, gente. Ainda é tempo. Se Deus trazer memória. Cátia, Deus me trouxe isso aqui muito forte. E eu vou pedir para você fazer essa oração. Talvez a sua mãe não teve uma Cátia, não teve alguém dando essa palestra para ela. E ela errou ela errou, né, na vida corrida que ela teve. Aí. Minha mãe gritava demais e até hoje a pessoa não consegue suportar os gritos. Foi isso. Foram traumas que foram criados. Mas eu quero te pedir, Cátia, você nos diz... Sim? O que ela faz com a filha de 21 anos que acha que é a dona da casa e o pai fica calado? Sirlene, é a hora que você usa a sua sabedoria. Você, mulher virtuosa, você, mulher sábia, sua filha com 21 anos de idade já é uma mulher. Você vai sentar com ela e vai estabelecer os limites e vai falar para ela. Você é muito bem-vinda na nossa casa. A casa também é sua. Mas com 21 anos de idade, a regra da casa continua sendo minha, né? Os limites da casa, quem impõe sou eu. Se ela não estiver satisfeita, na hora dela encontrar o lugar dela. 21 anos, né? Você disse... Eu acho que é assim, entendeu? Porque não dá para você ficar subjugado dentro de uma casa que é sua. Ela hoje já é maior de idade, tem condição de fazer as escolhas dela, deve ter condição de se sustentar, porque dentro da sua casa são as suas regras. Imponha os limites necessários. Responsabilizar, é isso. Eu não falo em punir, não, porque punição é aquela coisa, deu um tapa, passou a dor do tapa, esquece, ou faz até com mais raiva, porque está sentindo a dor do tapa, né? Responsabilização. 21 anos já é uma mulher. 21 anos eu já estava casada. Há um ano, casei com 20. Já estava casada e é o que a Valéria falou, né? Lá em casa, minha mãe criou nós 4. Minha mãe ficou viúva aos 32 anos, com 4 filhos para poder criar. Meu irmão mais velho com 12, 14, e o meu irmão mais novo com 4 anos de idade. Meu irmão mais velho 14, o mais novo com 4, eu com 6 anos de idade. E aí era isso, minha mãe foi mãe e foi pai. Não faltou responsabilização, não faltou couro. Lá em casa, na porta de casa, tinha uma bendita de uma árvore de pata de vaca e a vara lá em casa cantava, vocês não têm noção, gente. Errou, acertando. Graças a Deus estão aí os 4 filhos criados, sabe? E aí, sempre bem rígida com a gente.
mas sempre muito amorosa, né? Não era dessas mães que falavam te amo, não era das mães que abraçam, mas pensa numa pessoa que sempre fez tudo. Eu tenho algumas lembranças da minha mãe chegando em casa trêmula, de tanto trabalhar, fazer faxina fora para sustentar a gente, que não tinha esse monte de benefício que tem aí hoje, e deu conta dos 4 filhos, sabe? Então, eu sou muito grata. Tudo que eu sou hoje, humanamente falando, é graças à minha mãe, sabe? Primeiro, Deus na minha vida, e segundo, a minha mãe, que nunca desistiu de nós, sempre fez o melhor. E assim é com a gente também. A gente vai errar, mas sempre querendo acertar. E hoje nós vamos orar por isso, para Deus nos ensinar, para Deus nos ajudar, porque é do alto que vem a sabedoria. Vamos orar? Qualquer dúvida que alguém tenha, gente, estou à disposição. Manda lá uma mensagenzinha no direct, tá bom? Que eu respondo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Deus, nós te pedimos que o Espírito Santo venha com o bálsamo precioso sobre os corações. Que o Senhor traga as nossas memórias, meu Deus, ao nosso pensamento nesse momento, aquelas atitudes erradas que nós, como mãe, tivemos, para que nós possamos também saber pedir perdão aos nossos filhos. Porque assim como na oração o Senhor nos ensina, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós precisamos também pedir perdão para que tenhamos o perdão do céu sobre as nossas vidas. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, onde houver um coração ferido por uma infância traumatizada, que o Senhor, nesse momento, possa, ó Deus, fazer cicatrizar cada uma dessas feridas. Senhor, não permita que o nosso passado nos faça ferir a quem nós amamos. Não permita, ó Deus, que nenhum trauma do passado venha predominar sobre as experiências que nós tenhamos no presente e no futuro. Que nesse momento toda raiz de amargura, toda tristeza seja trocada por perdão. Que onde houver falta de perdão, que nesse momento o Senhor possa arrancar com as suas mãos poderosas, ó Deus, e que nós possamos botar um ponto final nas experiências de tristeza e possamos dar lugar ao amor. Possamos abrir espaço, ó Deus, para novas experiências. Possamos abrir as nossas mentes para novos aprendizados, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a educar os nossos filhos na Tua palavra, no Teu caminho, Senhor. Ensina-nos a cada dia a cuidar dos nossos. Dá-nos, ó Deus, a mente de Cristo. Que nós possamos olhar para o Senhor, que nós não possamos tirar por nenhum segundo o olho do alvo, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Toma, ó Deus, ao decorrer desse dia nas Tuas mãos, que essa palavra possa vir, ó Deus, florescendo no nosso coração. Que ao longo do dia nós possamos meditar em tudo que foi dito aqui, que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Nós te somos gratos, ó Deus, por esse momento precioso. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém, Kátia. Deus te abençoe. Foi um prazer mais uma vez ter você conosco. Eu sei que não vai ser a última. O Senhor coloca no novo projeto e Ele continua soprando o seu nome. É sempre um prazer, viu? Deus te abençoe. Eu quero aqui, tem mais pessoas novatas. Quem quiser começar a nos seguir, nos segue aí toda manhã. Segunda-feira nós vamos estar de volta para a glória do Senhor. Estamos chegando no meio desse projeto. Eu quero te convidar e quero também te convidar para você ir lá para o nosso canal no YouTube, Missionária Valéria Dias, porque essa live não vai ficar salva aqui. Vai ficar por um breve período de tempo, e depois essa live vai estar lá, no nosso canal no YouTube. Então você vai lá também. Você que pegou depois, gente, vale a pena assistir desde o início, porque foram grandes ensinamentos nesta manhã. Segunda-feira, 8h30 da manhã, eu aguardo você aqui para mais um provérbio. Nós vamos estar estudando Provérbios 15, para a glória de Deus. Deus abençoe. E quem quiser também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, para saber em primeira mão quem vai estar, o link, é só você mandar aqui no direct que eu te adiciono lá no grupo e vai ser um prazer. O print! Aí, Alice. Alice fica... Vou desativar aqui os comentários. Jesus. Oi. Tá. Gente, olha só. O meu esposo está me lembrando aqui que eu tenho que falar para vocês que hoje à tarde... gente, meu Deus, a minha palestra está mais ou menos pronta, porque a Kátia veio agora com mais ensinamentos que a gente vai agregar aí na palestra. Hoje eu vou estar, pela misericórdia do Senhor, lá na congregação do Ipiranga, aonde tudo começou, gente, há 15 anos. Foi o primeiro encontro de mulheres que eu fiz lá. Eu vou
falar hoje, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, a convite da nossa pastora Elaine, numa palestra no Outubro Rosa, o comportamento feminino, falando sobre isso. Então, eu quero convidar vocês que puderem estar lá conosco. É só falar que está nos stories também o convite. Então, vamos bater o print? Bateu? Vou ativar aqui, que a Alice também gosta. Então, gente, muito obrigada. Pois é, a live foi uma bênção. Foi sim. Volta lá e assiste desde o início, porque foi um grande ensinamento. Kátia, beijo grande.